Fala galera, e simplesmente Simon Pegg, o grande Simon Pegg, deu entrevistas agora na Fan Expo Boston, no último sábado, comentando sobre Star Trek 4. E na verdade, comentando sobre Star Trek 4, caso fosse aquele filme tão especulado que poderia acontecer com o roteiro e direção do Sr. Quentin Tarantino. E isso, cara, foi muito interessante, assim, para ter algo colocado, né? Mesmo que seja, assim, não tão especificamente sobre o que seria, mas dá, assim, uma ideia sobre a gente poder imaginar o que seria esse filme aqui, caso tivesse acontecido com o roteiro e direção do Quentin Tarantino, tá? Então vamos ver o que o nosso querido Scott falou. Tô aqui com a matéria aberta da Variety, que colocou isso aqui. Na verdade, a entrevista vem do Collider, tá? Mas eu gostei aqui da maneira como a Variety, ela deixou as coisas mais explicativas. Abre aspas para o Sr. Simon Pegg. Isso era o que chamamos no meio artístico de loucura total. Era tudo o que se esperaria de um roteiro de Star Trek, vindo de Quentin Tarantino. Simon Pegg explicou que teria gostado de ver o mundo de Star Trek pelos olhos do diretor de Pulp Fiction, mas talvez os fãs mais ardorosos da franquia, talvez eles pensassem diferente. Abre aspas novamente para o Sr. Simon Pegg. Acho que teria sido uma curiosidade incrível ver Star Trek através das lentes dele. Não sei como teria sido recebido pelos fãs, mas certamente teria sido algo interessante. E daí tem, talvez, galera, algo que é importante a gente voltar no tempo, tá? Porque esse filme aqui foi colocado, tá? Desde 2017, né? Até tá colocado na matéria aqui, que a Paramount e o J.J. Abrams tinham, sim, aceitado, né, uma proposta do Tarantino ali para esse novo filme aqui da franquia e tudo mais. E esse filme acabou não acontecendo, tá? O nosso querido Mark L. Smith, que trabalhou, tá, em O Regresso e seria também, assim, um dos roteiristas desse Star Trek do Tarantino, falou o seguinte em 2023 sobre essa possibilidade, tá? Abre aspas. Quentin e eu ficamos discutindo. Ele ia fazer algumas coisas sobre o filme. E aí ele começou a se preocupar com o número. O número meio que não oficial dele de filmes. E essa questão é muito importante, né? Porque o Tarantino sempre falou que ele faria 10 filmes na sua carreira. E esse número tá chegando realmente no limite. E caso ele aceitasse realmente, né, não só a possibilidade do amor todo que ele tem por Star Trek, mas realmente transformasse isso em uma produção e realmente fosse roteirizar e dirigir Star Trek, provavelmente esse seria um dos filmes finais dele. Segue aqui o nosso querido Mark Smith, tá? Abre aspas. Lembro que estávamos conversando e ele disse, se eu conseguir entender a ideia de que Star Trek pode ser meu último filme, a última coisa que eu faça, é assim que eu quero terminar? Fecha aspas. E acho que esse foi o problema que ele nunca conseguiu resolver, então o roteiro ainda está lá na mesa dele. E galera, tem uma ideia aqui do que seria esse filme, tá? Olha lá. E também dá pra gente contextualizar o que o Simon Pegg quis comentar sobre. Talvez os fãs mais ardorosos da franquia não gostassem dessa ideia que teve o Quentin Tarantino, tá? O filme se passaria principalmente em um planeta semelhante à Terra, em um cenário de gangster dos anos 30, aparentemente se inspirando no 17º episódio da segunda temporada da série original de Star Trek, intitulada A Peaks of Action. No episódio, que foi ao ar originalmente em 68, a tripulação da Enterprise pousa em um planeta com uma cultura gangster dos anos 20. Seria, obviamente, uma mudança muito brusca em relação aos outros 3 filmes que nós vimos de Star Trek, mas seria algo, como o próprio Simon Pegg falou, cara, muito interessante de ver como é que funcionaria toda essa questão com o estilo próprio que o Tarantino tem e que ele coloca nas suas produções, e nós já cansamos de ver isso muito bem argumentado pela cultura pop. Cada produção do Tarantino tem uma maneira de funcionar e a gente entende muito bem qual é o seu estilo, e isso tudo combinado com a sua paixão para começar, tá? Pelos personagens, pelo mundo, pelo universo, por Star Trek por completo. Cara, seria uma junção muito interessante de ver. Tem toda uma confusão acontecendo com a Paramount agora, né, nos Estados Unidos, e isso vai ser interessante também para a gente entender qual que vai ser esse novo caminho colocado para franquia Star Trek
não só em relação ao que acontece na Paramount Plus, em relação às séries feitas para o streaming, ou seja, para a televisão, mas como que vai funcionar esse caminho todo para o que é a produção colocada para o cinema ali. O que vocês gostariam, galera, de ver nessa sequência toda que a gente tem da franquia Star Trek no cinema? E isso também já envolve, né, muito já foi falado nesses últimos anos, inclusive já fiz vídeos aqui sobre isso, sobre essa questão do elenco da última trilogia. Gostariam que eles continuassem, não continuassem? Gostaria praticamente de um reboot acontecendo? O que vocês querem também que aconteça nesse universo Star Trek? Não acredito ter uma possibilidade de volta do Quentin Tarantino para essa ideia que ele teve com Star Trek, mas coloque nos comentários também o que vocês achariam, gostariam de ver, não gostariam de ver, acharia que daria certo, não daria certo. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!